Oi, tudo bom, gente? Voltando aqui com aulas do capítulo 8 da aula de hoje, dia 17 de setembro de 2020, quinta-feira. Nós falávamos na aula anterior sobre momento de dipolo e polaridade de ligações. A polaridade de uma molécula como um todo entra na parte de geometria molecular também, né? Então você pode ter uma ligação polar, como por exemplo o tetracloreto de carbono, CCl4. Cada ligação carbono-cloro, em que o carbono está na posição central igual à molécula do metano, CH4, só que agora ao invés de hidrogênios você tem átomos de cloro, cada ligação simples carbono-cloro, ela é uma ligação polarizada porque o cloro é mais eletronegativo do que o carbono. Mas, devido à geometria molecular do tetracloreto de carbono, que é a mesma geometria tetraédrica da molécula de gás metano, tetracloreto de carbono é um líquido a temperatura e pressão ambiente, enquanto gás metano, como o próprio nome diz, é gás a temperatura e pressão ambiente. Mas as ligações carbono-cloro, embora elas sejam ligações polarizadas, a molécula como um todo de CCl4 ela é uma molécula apolar, isto é, não polar. E por quê? Por uma questão de geometria e soma vetorial. Os vetores das ligações carbono-cloro, embora cada ligação analisada individualmente seja polar, tenha polaridade, quando você soma todos os vetores, resulta zero, né, resultante nula, e por isso que a molécula como um todo ela é apolar. Então, nós temos tanto a polaridade de ligação química, como também temos a polaridade de molécula. Outro exemplo, o dióxido de carbono, gás carbônico. A ligação dupla oxigênio nas extremidades, carbono no meio da molécula linear, O dupla C dupla O, cada ligação ela é polar, mas a molécula de óxido de carbono como um todo, ela é apolar, uma vez que a resultante também é nula, já que um oxigênio puxa a densidade para a sua direção, seu sentido, o outro oxigênio na extremidade oposta também puxa com a mesma intensidade. Então, dois vetores a 180 graus, né, sentidos opostos, um vetor anula o outro, por isso que a molécula de CO2, como um todo, também é apolar. Bem, falando agora sobre ligação e nomenclatura, tipos de ligação e nomenclatura, nesse slide que está aqui, né? O nome do elemento mais eletronegativo termina a terminação eto. Em geral, vem antes do nome, seguido do prefixo de. E o elemento menos eletronegativo recebe o nome em seguida. Então, por exemplo, sódio e cloro. O cloro é o elemento mais eletronegativo, por isso, cloreto de sódio. Os compostos iônicos recebem seus nomes de acordo com seus íons, inclusive a carga no cátion, caso seja uma carga variável. Por exemplo, ferro costuma ter os números de oxidação ou valência mais 2 e mais 3. Cobre, mais 1, mais 2. Cobalto, você pode ter cobalto mais 2, cobalto 3. Manganês, 2, 3, vários números de oxidação, né? Compostos moleculares recebem seus nomes com prefixos. Então, por exemplo, à esquerda aqui nós temos nessa tabela compostos iônicos, MgH2, magnésio é o cátion, o hidrogênio está na forma de hidreto metálico, portanto, hidreto de magnésio. Fe, F2, o ferro aqui na forma de oxidado de oxidação mais 2, e o flúor como ânion fluoreto. Então, fluoreto de ferro
2. 2 em romano entre parênteses. Também é possível fluoreto férrico. Mn2O3, um dos óxidos de manganês. Neste caso, o manganês está com um número de oxidação valência mais 3, né? O óxido menos 2, portanto, óxido de manganês. Vejam que no caso dos oxigênios, nós não falamos oxeto de manganês, e sim óxido, porque é uma questão histórica consagrada. Tá? Então, no caso do oxigênio, ao invés de fazer terminação eto, é óxido. Compostos moleculares. H2S, sulfeto de dihidrogênio, embora esse também seja conhecido como ácido ou ácido sulfídrico ou gás sulfídrico. Tá? Mas a nomenclatura seria sulfeto de dihidrogênio. OF2. Vejam que nesse caso o flúor é mais negativo que o oxigênio, então ele é que é escrito à direita do oxigênio, que nesse caso fica com número de oxidação mais 2, é o único composto em que o oxigênio tem número de oxidação diferente, né? De menos 2 ou menos 1, ou menos meio, no caso dos superóxidos, né? E então fica porque são dois flúoros, difluoreto de oxigênio. Cl2O3, oxigênio, composto molecular, oxigênio mais eletronegativo que o cloro, então o oxigênio fica à direita. Número de oxidação menos 2, óxido, cloro mais 3, trióxido de dicloro. Okay? Umas dicas aqui, algumas regrinhas para ajudar a desenhar estruturas de Lewis. Primeiro, somar os elétrons de valência de todos os átomos. Então, você pega quantos elétrons de valência cada átomo tem e soma o total que cada átomo contribui na molécula como um todo. Segundo, escrever os símbolos para os átomos de forma a mostrar quais átomos estejam ligados entre si e comece ligando-os com uma ligação simples. Lembrando que uma ligação simples é um par de elétrons, geralmente representados por um traço, né? Um segmento de reta curto e simples. Vá completando o octeto dos átomos que estejam ligados no átomo central. Caso tenham elétrons de sobra, geralmente são colocados também nesse átomo central. Caso não exista, se não existir elétrons suficientes para dar ao átomo central um octeto, tente colocar ligações múltiplas, duplas primeiro, se necessário, triplas. Tá? Ainda assim, após desenhar a estrutura de Lewis, muitas vezes nós encontramos mais de uma estrutura de Lewis. É possível desenhar mais de uma estrutura de Lewis que obedece à regra do octeto para todos os átomos. Agora, para determinar qual estrutura é a mais razoável, nós podemos então usar o conceito de carga formal. O que vem a ser isso? Alguns de vocês podem ter visto isso no ensino médio. Acredito que para a maioria deve ser um conceito novo. Está bem explicado lá no texto, no livro. Recomendo fortemente que vocês leiam e procurem fazer alguns exercícios relacionados. Se persistir as dúvidas, por favor, avisa, gente. Perguntem. Tenho visto que os alunos não têm enviado mensagem, não têm perguntado, então vou, supondo que não está havendo dúvidas. O que vem ser carga formal? É a carga que um átomo teria em uma molécula se todos os outros átomos tivessem a mesma eletronegatividade que este átomo. Essa é a definição. Como que nós calculamos a carga formal? Todos aqueles elétrons não compartilhados, ou seja, que não estejam participando de ligação, portanto são chamados elétrons não ligantes, eles são contabilizados, contados, atribuídos ao átomo no qual estejam localizados. Metade daqueles elétrons que participam de ligação, ou seja, os chamados elétrons ligantes, é atribuída a cada átomo que participa desta ligação.
E uma das formas, então, de calcular a carga formal em cada átomo é: conta o número de elétrons de valência daquele átomo, subtrai o número de ligações e depois subtrai ainda o número de elétrons não ligantes na estrutura de Lewis. Então, por exemplo, vamos considerar aqui o íon ânion cianeto. Tá? O que é um ânion cianeto? É um carbono ligado a um átomo de nitrogênio por uma tripla ligação entre o carbono e o nitrogênio. Ele tem uma carga valência -1, tá? Está representado aqui por esse superescrito, né? Negativo, menos, sinal de menos. Tem 2 elétrons não ligantes no carbono e mais 2 elétrons não ligantes do nitrogênio. Aqui vejam que desenhamos em vermelho no lado do carbono e pintamos de azul do lado do nitrogênio. Mas, gente, nem carbono é vermelho, nem nitrogênio é azul, tá? Nem existe elétron vermelho, nem existe elétron azul. Elétron é elétron, elemento, as cores de cada elemento são puramente convencionais. Ninguém nunca mediu a cor de um elemento isolado diretamente até hoje, que eu saiba. Mas o que interessa? Bom, interessa que cada carbono tem 4 elétrons de valência. 1, 2, 3, 4. Vou contar como se esses... faz de conta que essas duas primeiras aqui, a de cima e a do meio, fossem 2 elétrons de carbono. Uma vez que a ligação se forma, gente, não dá para saber mais de quem era o elétron, qual elétron veio de qual elemento. Tá? Do nitrogênio, nós temos 5 elétrons de valência. 1, 2, 3, 4, 5. Uai, mas esse aqui é mais. Esse é o elétron devido à valência. Tá? Então, nós temos, na verdade, 4 elétrons de valência do carbono, 5 elétrons de valência do nitrogênio. Lembrando, carbono é 1s2, 2s2, 2p2. Então, na segunda camada, o carbono tem 4 elétrons de valência. Nitrogênio, 1s2, 2s2, 2p3. Portanto, 5 elétrons de valência no nitrogênio. E mais um elétron da carga do íon. Então, nós temos 4 do carbono, 4 elétrons do carbono, mais 5 elétrons do nitrogênio, mais um elétron da valência do íon, um total de, portanto, 10 elétrons. 2, 4, e aqui, lembrando que cada traço representa um par de elétrons, então se nós temos uma tripla, nós temos 2, 4, 6, 8, 10. Então aqui todos os 10 elétrons do cianeto representados, tá? Do ânion cianeto. Vamos calcular a carga formal em cima do carbono. Então, a carga formal é atribuída a cada átomo da molécula representada. Carbono, 4 elétrons de valência, é o que nós sabemos que vem da distribuição eletrônica ou da própria tabela periódica. Na estrutura de Lewis, nós temos 2 elétrons não ligantes, que seriam esses 2 elétrons pintados de vermelho aqui. Tá? 3 são as 3 ligações que compõem a tripla. Portanto, nós temos aqui 4 menos 3 ligações, tá? Menos 2 elétrons não ligantes. 4 menos 3 menos 2 resulta menos 1. Então, a carga formal menos 1 estaria sobre o carbono. Essa carga formal é do carbono, menos 1. Mais um detalhe que nós vamos ver daqui a pouco. A soma das cargas formais no conjunto tem que ser igual à carga do íon, caso seja um íon, ou se for uma molécula neutra, tem que resultar zero. Vamos ver agora como é que vai ficar no caso do nitrogênio. Antes de passar para o próximo slide, só reforçando. Então, aqui são 4, são os elétrons de valência do carbono. 3 é o número de ligações que existe entre os 2 átomos que estão nesse caso aqui do ânion cianeto. Uma tripla significa 1, 2, 3 ligações. Então, aqui as 3 ligações.
E esse 2 é o número de elétrons que não participam, chamados elétrons não ligantes. Esse par de elétrons aqui, que fica sobre o carbono somente. Então, 4 de valência, menos o número de ligações, menos o número de elétrons não ligantes, 4 menos 5 igual a menos 1. Vamos ver agora o que acontece no caso do nitrogênio. Continuando, é o cianeto, tá? Só que agora nós vamos calcular a carga formal sobre o nitrogênio. Nitrogênio, nós sabemos, pela distribuição eletrônica dele, distribuição de Pauling, ou a posição dele na tabela periódica, nós devemos lembrar que nitrogênio neutro, o átomo de nitrogênio neutro, contém 5 elétrons de valência. Novamente, nós temos 2 elétrons não ligantes, que são do nitrogênio, elétrons que não participaram de nenhuma ligação, da ligação tripla nesse caso, e que estão localizados somente sobre o nitrogênio. Isso aqui você já teria desenhado a estrutura de Lewis, é claro. Né? Também temos 3 ligações. A tripla é compartilhada. A tripla ligação tanto é do carbono como também é do nitrogênio. Então, neste caso, nós temos a carga formal sobre o nitrogênio. 5 elétrons de valência do nitrogênio. 3 ligações da tripla. 2 elétrons não ligantes sobre o nitrogênio. 5 menos 3 menos 2 resulta 0. 5 elétrons de valência, 3 ligações, 2 elétrons não ligantes. Vejam que, enquanto que no carbono a carga formal foi menos 1, a carga formal no nitrogênio no cianeto foi 0. Menos 1 mais 0 resulta a carga do íon, do ânion monovalente cianeto. E, se nós fôssemos escrever as cargas formais, menos 1 em cima do carbono, 0 ou nada aqui no caso, em cima do cianeto. Tá? Espero que tenham entendido essa parte aqui do cálculo da carga formal. Como um treinamento, vou deixar aí o exercício 879, acho que ele está até na lista, talvez. Calcule a carga formal no átomo indicado em cada uma das seguintes moléculas ou íons. Item A. O átomo de oxigênio central na molécula de ozônio O3. Então, primeiro tem que desenhar a molécula do ozônio, que é uma molécula angular, em que você tem 3 átomos de oxigênio ligados entre si. Na dúvida, vejam como que é a disposição. Mas, tentem fazer primeiro com base em diagrama de Lewis, né? Lembrando que cada oxigênio tem 6 elétrons de valência. O átomo de fósforo, P, no íon hexafluorofosfato, PF6-. Esse menos aqui, gente, não é somente de um flúor, não, tá? É do conjunto de 7 átomos, um átomo de fósforo mais 6 átomos de fluoreto, ou 6 de flúor. Então, PF6-1. Item C, do átomo de nitrogênio na molécula dióxido de nitrogênio, NO2. Do átomo de iodo em ICl3, tricloreto de iodo. Letra E, do átomo de cloro em HClO4, a molécula de ácido perclórico. Agora, é importante também saber uma questão a respeito de carga formal, porque ela vai nos ajudar, principalmente quando você tiver possibilidade de estruturas de ressonância. E aí, quando você tem múltiplas, né, as chamadas formas canônicas, ou estruturas de ressonância distintas, diferentes entre si, a estrutura mais estável de diferentes formas de ressonância, a mais estável será aquela que tem carga formal menor possível em cada átomo, isto é, a carga formal mais baixa. Né? Mais baixa em que sentido? Menor número. Tá? Então, entre menos 2 e menos 1 é uma carga formal mais baixa. Né? Em módulo é menor do que menos 2. A carga formal mais negativa ficar sobre os átomos mais eletronegativos. Por exemplo, a molécula CO2, dióxido de carbono.
nós temos duas possíveis estruturas de Lewis e as duas são corretas. Você tanto tem O dupla C dupla O, mas também poderia escrever O oxigênio, simples carbono, tripla oxigênio. E aí você tem essas duas possibilidades de estruturas de Lewis. As duas não estão erradas, as duas são possíveis. Porém, qual delas que deve ser a mais importante, né? A mais estável? Então, esse é um tipo de questão que o uso do conceito de carga formal nos ajuda a esclarecer e decidir quando ocorre mais de uma estrutura possível. Um outro exercício relacionado com isso é a molécula de óxido nitroso, N2O. É uma molécula triatômica, 3 átomos, né? Linear, está em linha reta, da mesma forma que a molécula de CO2, dióxido de carbono. Porém, o átomo central, nesse caso, é um dos átomos de nitrogênio e não de oxigênio. Escreva as 3 estruturas de Lewis possíveis para o óxido nitroso e indique as cargas formais em cada uma delas. A partir disso, você vai poder decidir qual que é a estrutura de Lewis mais estável para o óxido nitroso, também chamado gás hilariante, né, o gás do riso. Estruturas de ressonância é o seguinte conceito. Algumas moléculas não são bem representadas por uma única estrutura de Lewis. Normalmente, estruturas com ligações múltiplas, né, duplas, triplas, podem ter estruturas similares às ligações múltiplas entre diferentes pares de átomos. Exemplo, experimentalmente, o ozônio tem 2 ligações idênticas, ao passo que a estrutura de Lewis requer, de um lado, uma ligação simples, que seria uma ligação ligeiramente mais comprida, mais longa, e uma ligação dupla, que é mais curta do que uma simples. Tá? Então, essa é uma estrutura de Lewis aqui que está representada. Oxigênio com 2, 4, 6 pontinhos. Esses 6 pontos representam 3 pares de elétrons. Lembrando que o traço em vermelho aqui de uma ligação simples, mais longa, completa o octeto deste oxigênio. Portanto, o oxigênio aqui da ponta esquerda, em que eu estou aqui sinalizando com o cursor, 2, 4, 6, 7, 8 elétrons. Esse oxigênio tem um octeto. Vamos olhar o oxigênio central, que tem 2 pontinhos tão grudados aqui, está parecendo o Mickey, né? Com as orelhas do Mickey aqui. Então, o traço vermelho, a ligação simples, já são um par de elétrons. 2, 3, 4. Lembrando que a dupla, nós temos mais 2, 4. Portanto, 2, 4, 6, 8. Esse oxigênio central, ou o oxigênio Mickey, por assim dizer, também está com seu octeto completo. Vamos olhar o oxigênio que está com a dupla na extremidade. Cada ligação da dupla aqui pintado em azul, só para facilitar nós visualizarmos, possui um par de elétrons. Então, 2, 4, 5, 6, 7, 8. O oxigênio da extremidade também está com octeto. Se nós lembrarmos, cada oxigênio tem 6 elétrons de valência. Como a molécula de ozônio é neutra, 3 multiplicado por 6, 3 átomos de oxigênio. Cada átomo de oxigênio com seus 6 elétrons de valência. Nós temos que ter um total de 18 elétrons na molécula como um todo. E está exatamente aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos de elétrons não ligantes, elétrons isolados. 12. Cada traço tem mais 2 elétrons. Mais 2 aqui, 14, 16, 18. Tá certinha a estrutura de Lewis. Essa estrutura de Lewis é uma das possíveis estruturas de ressonância para a molécula de ozônio. Mas o que se sabe? Que ao invés de, voltando um pouquinho, ao invés de nós termos uma ligação mais comprida, mais longa, que seria a ligação simples, e outra mais curta, que seria uma dupla, experimentalmente, por técnicas como, por exemplo, espectroscopia, já se sabe há muito tempo que
as duas ligações oxigênio-oxigênio na molécula de ozônio, aqui representada por 3 pedaços de esferas, né? Como se o átomo de oxigênio fosse uma esfera cada um, representada aqui na coloração vermelha, no ponto do lado esquerdo. As duas têm a mesma distância, 1,278 Ångström de comprimento, né, de ligação. 1 Ångström, que é esse A bolinha em cima aqui, corresponde a 10 a menos 10 metro, ou 10 a menos 8 centímetro, ou ainda 0,1 nanômetro. Tá? Então, isso aqui seria a mesma coisa que 127,8 picômetros, tá, de comprimento de ligação. A molécula também é angular, com um ângulo de 117 graus entre o átomo de oxigênio central. Ao lado direito, nós temos aqui um mapa de cores, em que o lado com a coloração mais azul significa que esse oxigênio central ele está com menor densidade eletrônica, tá? Então ele fica com um dipolo ligeiramente positivo, enquanto que os oxigênios das pontas ficam com a maior densidade eletrônica, aqui representado ligeiramente alaranjado vermelho. Então aqui são os dipolos negativos da molécula de ozônio, portanto a molécula de ozônio ela é ligeiramente polar, diferente da molécula O2 linear. Vou interromper por aqui, gente, só um momento e a gente já retoma, ok? Até já!